Solução empresarial, contabilidade e serviços. Gerando informações e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes. Nosso treinamento sobre contabilidade gerencial falará agora sobre os instrumentos utilizados pela contabilidade gerencial. Nos instrumentos utilizados pela contabilidade gerencial, vamos inicialmente conceituar os modelos e as ferramentas. Inicialmente, falaremos sobre as ferramentas de análise e interpretação de dados. As ferramentas de análise e interpretação de dados servem para nos orientar no diagnóstico da realidade da empresa. Dentro dessa ótica, nós temos o organograma de contexto. O organograma de contexto é uma ferramenta pouco utilizada pelas empresas que vai verificar quais os relacionamentos e qual o grau de integração de dados existente no momento de cada contexto de operação. Então, nós não vamos pegar simplesmente uma operação relacionada com a compra, mas nós vamos pegar o relacionamento do contexto da compra. Quem solicitou a compra? Então, como que se solicita a compra dentro de um ambiente de sistema integrado de informações? Eu solicito a compra, alguém irá fazer as cotações, essas cotações irão concluir-se com orçamentos, alguém irá aprovar esses orçamentos sendo aprovados já estarão com seus recursos empenhados no orçamento financeiro da empresa. A partir disso, já dispara-se a contratação com o fornecedor envia a mercadoria, alguém vai fazer a recepção dessa mercadoria, vai conferir se está conforme aquilo que foi contratado, vai colocar essa informação dentro do sistema, essa informação vai alimentar que eu tenho a partir de então uma conta a pagar, que eu tenho um registro fiscal na minha escrituração fiscal, que eu tenho um registro contábil, que essa mercadoria foi parar nos meus estoques dentro da contabilidade. A partir do momento que eu começo a olhar esse relacionamento, eu começo a mapear as áreas que estão fora do meu sistema de informações. Então, ela é uma ferramenta, o organograma de contexto, é uma ferramenta que vai verificar, olha, eu tenho essas operações, as operações acontecem dessa forma, e quem alimenta o sistema em que fase? O que acontece dentro do meu sistema de informações? Além do organograma de contexto, uma outra ferramenta que é mais utilizada é o fluxograma, que é o desenho, né, do fluxo das operações dentro de uma empresa. Aí o fluxograma, ele já é uma situação interna para cada setor. Ali eu já começo a olhar como deve funcionar o setor, quais os controles internos que ele deve ter. Então, ali eu já olho o aspecto específico de operações por setores, e não de operações que envolvem vários setores, como organograma de contexto. E o sistema de informações, ele deve estar mapeando, permeando todas as realidades que movimentam recursos, que movimentam valores dentro da dinâmica das contas numa empresa. Falaremos agora sobre os modelos aplicados à contabilidade gerencial. O modelo mais conhecido, mais utilizado, é o gerenciamento dos custos. O custeio por absorção, o custeio variável, o custo pleno, o custo baseado nas atividades, são técnicas de apuração dos custos que, dentro de uma dinâmica de evolução de mercado, foram apresentando a melhor forma de expressar o quanto aquilo efetivamente custou. Eu gosto muito de trabalhar com o sistema do custeio variável. O custeio variável, ele não admite rateios. O custeio variável, ele define aquilo que tem relação direta com o produto vendido, com cada unidade vendida, ele é custo variável. O restante, todos os outros itens que não têm relação direta com cada unidade vendida, ele já passa a ter natureza de custo fixo. Isso, no momento de calcular o ponto de equilíbrio, ajuda muito, pois você determina que determinadas situações irão ser
né, até um determinado limite. Há um aumentozinho, por exemplo, numa conta de energia, numa conta de telefone, mas são como os degraus, né? Eles sobem e se mantêm numa determinada faixa até um determinado ponto de vendas e assim continua, né? É diferente da situação do custo variável, que à medida que a receita vai subindo, eles também vão ascendendo, vão crescendo, porque são proporcionais, né, a cada unidade comercializada, a cada produto vendido ou serviço prestado. Existe o BSC, que é o Balanced Scorecard. O BSC, ele é um sistema, um cartão de marcação, onde ele vai tentar perseguir o cumprimento das metas que foram determinadas no planejamento da empresa e também atingimento da sua visão de futuro. Então, são medidas que auxiliam a impulsionar a performance utilizando o equilíbrio de ações de curto e de longo prazo. Ele acompanha, monitora as evoluções das decisões contratadas em indicadores e chaves. Então, eles vão olhar, o BSC ele vai permitir que a empresa se avalie, né, nas suas decisões a partir da ótica financeira, a partir da ótica do relacionamento com os clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Existe também o orçamento econômico-financeiro, que é uma régua para a atividade das empresas. Hoje, poucas empresas trabalham com a dinâmica de orçamento. O ideal é que nós tenhamos o orçamento para trilhar esse exercício que estamos passando em 2013. A cada ano, né, a empresa tem que rever a sua estrutura, rever as suas metas, e dentro de uma dinâmica patrimonial. Quando eu digo a dinâmica patrimonial, eu já incluí o resultado e a parte financeira. Ou seja, eu já olhei o aspecto econômico e também eu já olhei o aspecto financeiro da minha empresa. Isso forma o patrimônio das empresas. Então, o orçamento não deve se ater simplesmente ao vértice, ao aspecto do resultado, né? Esse resultado ele integra dentro de um ambiente muito maior que é o patrimônio. E aí eu tenho que ver se a minha estrutura é capaz de suportar todas as nuances que ocorrem nesse ambiente. Dentro do orçamento econômico financeiro, existem dois indicadores que acabam sendo acompanhados isoladamente, mas formam a base desse orçamento, para você mexer, para você poder ajustar o resultado da empresa em razão disso. É a margem de contribuição, que a margem de contribuição é como o lucro bruto, é aquilo que me sobra daquilo que eu vendi para pagar os meus custos fixos. Então, aquilo que me sobra tem que ser suficiente em numa determinada quantidade vendida para honrar aqueles meus compromissos. E aí eu vou ter que incluir no cálculo do ponto de equilíbrio, que é o outro indicador que a gente também acompanha, eu vou ter que incluir a questão da inadimplência, a questão do retorno do investimento que eu tenho que remunerar aos sócios e a questão do custo de oportunidade. Então, na hora de calcular o ponto de equilíbrio, a gente trabalha com o ponto de equilíbrio econômico-financeiro, onde no ponto de equilíbrio econômico-financeiro a gente inclui variáveis que são relacionadas a parcelas que vão incidir naquele período, então eu tenho que gerar renda para pagar essas parcelas e também eu tenho que honrar os compromissos com os sócios, os investidores, eu tenho que remunerar o capital deles, eu tenho também que suportar a inadimplência e eu tenho que suportar o custo de oportunidade. Eu tenho que romper a linha do custo de oportunidade para que o meu investimento seja um investimento viável. E aí eu vou perseguir essas metas a partir da dinâmica do meu orçamento econômico-financeiro.
Outro modelo aplicado à contabilidade gerencial, utilizado pela contabilidade gerencial, é apresentar as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, atualizados monetariamente, convertidos em moeda estrangeira ou em produto negociado. Então, a contabilidade inicial ela não fica amarrada à questão da legislação simplesmente. Claro que as linhas gerais de interpretação elas estão assim, dentro de uma ótica da ciência contábil. Porém, a contabilidade gerencial ela traz um olhar mais voltado para o usuário interno. Então, ela é um ferramental, ela é um jeito de fazer contabilidade para a gestão dos negócios e para os usuários internos. Ela não deve ser apresentada como a contabilidade societária, né, que vai ser apresentada através dos seus balanços, demonstração de resultado, né, das demonstrações financeiras, onde ela tem, né, que atender todos os CPCs, né, os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e aí a empresa ela passa a ter dois ambientes de contabilidade. Um ambiente que está voltado para a apresentação dos dados via governo, via sociedade, via fornecedores, e um outro ambiente que é mais detalhado. Não é que é diferente, não é que eu vou incluir um valor, eu vou tirar um valor, não. É que eu vou ter um grau de detalhe muito maior. Enquanto que eu posso, de repente, ter um produto, os produtos que a minha empresa negociam, por exemplo, eles podem ser indexados por bolsa de mercadorias, eles podem ser indexados por moeda estrangeira, eles podem ter uma variação própria. E eu tenho que acompanhar os meus resultados dentro dessa ótica, dentro dessa dinâmica. Então, eu não posso ficar preso a determinadas situações que simplesmente estão postas na legislação. Eu tenho que ir além, pois eu preciso tomar decisão. A empresa deve ser vista como um centro de resultados, mais especificamente como um centro de lucros. Durante a Revolução Industrial, a perseguição, né, vamos dizer assim, houve um esforço intensivo em se determinar o custo. E quando se procurou determinar o custo, estabeleceu-se a dinâmica dos centros de custo. Cada setor dentro da empresa acabava sendo um centro de custo. Aquilo que passava a ter gastos, a ser uma unidade de gastos, era considerado um centro de custos. Porém, dentro do ambiente da contabilidade gerencial, já como uma evolução da Revolução Industrial, passou-se a gerir esses setores a partir da dinâmica de um centro de resultados e que esse resultado seja positivo. Cada setor ele vende serviços ou vende trabalhos, ele realiza operações para os outros setores. Então, aquela dinâmica que existia de que alguns setores só gastavam não é verdade, ela não se concretiza, porque eu estou contratando aquele serviço para produzir algo dentro da minha estrutura empresarial. Se eu estou contratando aquele serviço, automaticamente aquilo gera uma receita para aquele setor. E se aquilo gera uma receita para aquele setor, e se aquele setor ele consegue fazer de uma maneira muito melhor do que eu teria como parâmetro fora no mercado externo, se eu contratasse ou se eu terceirizasse, eu obtive uma receita. Ou seja, eu obtive uma receita por ter aquele setor dentro da minha empresa produzindo aquela determinada tarefa. Então a empresa ela deve ser vista como um centro de resultados e que esses resultados seja lucro, né? Cada setor da empresa tem que se otimizar, tem que melhorar as suas condições de atuação de forma que ela possa produzir cada setor compor o resultado final da empresa. E dentro da contabilidade gerencial, nós temos o aspecto do direcionamento da informação. Cada informação, cada tipo de informação, ela é destinada a um determinado usuário. Existem informações que são sintéticas, em valores agregados, né? Valores muito assim amplos, né? E dentro de uma visão conjuntural, que vão ser apresentadas
para os gestores da empresa, para os administradores da empresa. Ele não vai precisar olhar o volume analítico de venda por venda. Ele vai ver o volume de venda, ele vai ver volumes, valores, e vai olhar a questão do setor que ele atua, ele vai ver o crescimento do setor, vai ver se a empresa ficou em comparação à conjuntura setorial, né, dentro de um ambiente setor de competitividade. Ele vai olhar esse aspecto. Então, ele não precisa de olhar o grau de detalhe das vendas. Isso aí ele vai delegar a partir da sua visão. Então, existem aqueles que vão fazer o gerenciamento global, existem aqueles que vão fazer o gerenciamento setorial, que seriam os gerentes, né? Então, se eu tenho os administradores, os diretores, né? Aí eu teria no segundo nível, né? No nível intermediário de gestão, eu teria os gerentes, onde eles iam pegar uma informação que veio direcionada com orientações da administração, da alta cúpula da empresa, que detalhou essa orientação, e aí eles iriam desdobrar. Imagina uma empresa que diz assim: nós definimos o nosso planejamento que queremos crescer 5% durante esse exercício na nossa participação de mercado. Bom, então os gerentes, né, os líderes de setores, eles iriam definir como nós vamos cumprir essa meta. Já foi definida, a alta cúpula definiu que quer um crescimento na participação de mercado de 5%. Como é possível isso? Isso é possível? Então, como nós vamos, quais as atitudes, quais as políticas que nós vamos desencadear que vão proporcionar essa realidade? Né? É possível, nesse segmento, atingir em um exercício? Existem segmentos que você demora anos para poder crescer um ponto de participação. Vai depender do grau de competitividade dos concorrentes, da clientela, de toda uma gama de variáveis que você vai precisar interpretar. Então, os gerentes, né, que estão nesse nível aí, eles vão pegar uma informação pouco detalhada, um elevado grau de sintetização, uma visão de setor, e aí vão distribuir isso para os setores, ou seja, vão aplicar políticas para os setores. Então, eles já leram a ideia da alta administração e vão desdobrar isso em políticas para os setores. E aí depois vem o gerenciamento específico, que vai acontecer dentro dos setores. Então, eu parto desde um gerenciamento global para um gerenciamento setorial, que vai olhar já dentro da empresa, e desço mais um nível até o gerenciamento específico, porque no gerenciamento específico é que a roda realmente vai girar, é que ali vai acontecer, mas eu parti de uma dinâmica muito maior, né, que está olhando a empresa como um todo dentro do mercado competidor. Então, ele vai pegar uma informação detalhada, elevado grau de detalhamento, dentro de uma visão mais operacional, e aí ele vai acompanhar os números para que isso reflita naquela participação, naquilo que foi determinado pela alta administração. E aí nós temos nesse gerenciamento específico a plena utilização do orçamento empresarial, porque o orçamento empresarial ele vai acompanhar o crescimento da empresa, a execução das atividades da empresa nas contas contábeis, nas rubricas contábeis. Então, o orçamento empresarial vai ajudar muito a verificar se, quando eu indexei ele nesse percentual, nesse ponto de equilíbrio novo, que deve gerar um crescimento de 5%, uma participação maior no mercado, né, se eu estou conseguindo atingir essa realidade. A contabilidade sempre teve como foco o patrimônio das entidades, como já dissemos. Porém, a gestão dos negócios da empresa a partir da contabilidade significa que os gestores entenderam que a empresa é um todo que produz resultado, e este integra-se ao patrimônio, proporcionando sua manutenção, crescimento e remunerando o capital investido pelos sócios. Solução empresarial, contabilidade e serviços, gerando informações, prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes. Obrigado por participar de mais um módulo do treinamento empresarial.